Aula 12. Vírus e bactérias, parasitas do ser humano. Conteúdos: 1. Endemias, epidemias, surtos e pandemias. 2. Parasitismo, conceitos e tipos de organismos parasitas. 3. Vírus, características gerais e doenças. 4. Bactérias, características gerais e resistência bacteriana. 5. Vacinas, imunização. Habilidades. Habilidade 2. Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Habilidade 13. Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres vivos. Habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Habilidade 19. Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Habilidade 30. Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam a preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente. Bom dia, Amazonas! E gostaria de desejar a todos uma excelente e proveitosa aula nesta manhã de sábado de verão amazônico. Hoje nós teremos a componente de biologia com a professora Maria Aparecida Carvalho, onde ela irá trabalhar com vocês as doenças, os vírus e muito mais coisas que vocês aprenderão com ela. No segundo momento da manhã de hoje, nós teremos a professora Clédina continuando aquele aulão de redação. É o Enem Sem Fronteiras, diretamente do Centro de Mídias do Estado do Amazonas. E com vocês, o aulão de Biologia. Bom dia, queridos alunos. Hoje nós vamos começar mais uma aula dessa disciplina apaixonante que é a Biologia. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar, vírus e bactérias parasitas do ser humano. Dentro dessa aula, nós vamos abordar alguns conteúdos, que são os conteúdos de epidemias, surtos e pandemias. Vamos abordar também parasitismo, o conceito e os tipos de organismos que são parasitas do ser humano. Além disso, nós também vamos abordar características gerais dos vírus e as doenças virais, assim como também características gerais de bactérias, e vamos falar um pouquinho também sobre resistência bacteriana. E além disso, vamos tratar um pouquinho sobre vacinas, que são tão importantes para combater esses parasitas. Mas, além desses conteúdos, nós vamos abordar também algumas habilidades que são cobradas no Enem. Por exemplo, habilidade 2, que associa a solução de problemas da saúde com desenvolvimento científico e tecnológico. Habilidade 13, que é reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando manifestação de característica dos seres vivos. Habilidade 17, que trabalha relacionando algumas informações de diferentes linguagens, como, por exemplo, gráficos e tabelas. Habilidade 19, que avalia métodos, processos e procedimentos que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social. Também vamos trabalhar uma outra habilidade, que é a habilidade 30, que avalia propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam a preservação e a implementação da saúde, individual ou coletiva. Tá? Mas antes de nós iniciarmos essa aula, nós vamos assistir a um vídeo que trata de um trailer de um filme, que fala um pouquinho, que é abordando o tema de epidemias e contágios, que é o trailer do filme Contágio. It was a groundbreaking ceremony for a new factory. Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane, at the airport?
No. She said she was jet-lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth. Mom? No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. She had a history of seizures, allergies. As of last night, there were 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. So can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? Okay. What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day 1, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Get back in your car. We're not sick. It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutated. E então, gostaram do trailer? É muito bom, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse trailer é um trailer de um filme de 2011, no entanto, que é muito oportuno para a nossa aula de hoje, porque ele trata sobre sobre o contágio de uma doença em que acaba se tornando uma epidemia, né? E aí a gente começa a pensar em todo o histórico de epidemia que a gente tem na história da humanidade, porque para muitas pessoas essas epidemias elas vêm surgindo há pouco tempo atrás, né, há poucos anos, começaram a aparecer apenas agora, mas no entanto elas fazem parte da história da humanidade. Então os seres humanos eles sempre sofreram com algumas epidemias ao longo da história, como por exemplo, como nós podemos ver, né, no caso da febre amarela, né, que são uma doença que ocasionou uma grande mortalidade, como vocês podem ver na apostila de vocês e na cartela, né, que a febre amarela ela levou de 1960 a 1962 cerca de 30 mil mortos na Etiópia, né. Ela foi considerada nessa época uma epidemia, né, é uma doença que é provocada por vírus e transmitida também transmitida por mosquito, né, inclusive podendo ser transmitido na área urbana pelo Aedes aegypti. No entanto, desde 1942, que ela se considera erradicada da área urbana, mas ainda ocorre a transmissão do vírus na área rural, né. Além da febre amarela, nós tivemos também durante 3.000 anos na história da humanidade a varíola, como sendo uma doença que assolou a humanidade. Do período de 1896 a 1980, ela deixou 300 milhões de mortos, né? Essa doença ela também é transmitida por vírus, né? E a transmissão dela ocorre pelas vias respiratórias. É uma doença que inclusive matou um dos faraós do Egito, né? O Ramsés II, e também o rei Luís XV da França. No entanto, a varíola atualmente ela se encontra erradicada, né, desde 1980, que a Organização Mundial de Saúde não detecta nenhum caso, não tem nenhum caso registrado. Então, por enquanto, né, pelo menos até o momento, nós não temos mais nenhum caso de varíola nos seres humanos. Na próxima cartela, nós podemos ver também que nós tivemos mais outras 2 doenças que causaram uma grande mortalidade. Uma delas foi a peste negra, já conhecida pela maioria de vocês, né, que ocasionou muitas mortes, 50 milhões de mortos na Europa e na Ásia.
essa doença, ela é transmitida pela bactéria Yersinia pestis, né, por meio de pulga dos ratos. Então, na época da Idade Média, o saneamento básico ele era muito precário. Então, as pessoas acabavam tendo muito contato com os animais, com ratos, né, que tinham essas pulgas, que possuíam essas bactérias, né, e acabavam se contaminando com a chamada peste negra ou peste bubônica, né. No entanto, depois de um tempo, quando se melhorou o saneamento básico, né, a doença ela começou a diminuir. Outra doença que assolou a humanidade foi também a gripe espanhola, né, que é ocasionada pelo vírus influenza, e no Brasil chegou a matar inclusive um dos nossos presidentes, nosso quinto presidente, o Rodrigo Alves. Na Espanha, ela ocasionou a morte de 20 milhões de pessoas no período de um ano. E ela é característica principalmente pelos inchaços nos pulmões. Agora nós vamos, como vocês podem perceber, essas doenças, elas passaram por um grande a humanidade passou por vários períodos de epidemias. Mas aí a gente começa a se perguntar, e quando é que eu sei quando ocorre uma epidemia, o que é um surto, o que é uma pandemia? São conceitos que muitas vezes a gente não consegue identificar, né? E é difícil às vezes visualizar. No entanto, nós podemos observar nesse gráfico, como vocês podem ver, aqui no quadro interativo, né, em que eu tenho, por exemplo, um gráfico em que eu tenho o número de casos, né, aqui no eixo Y, certo? E aqui a doença, vamos dizer, no eixo X, né, a quantidade de tempo, no eixo X. E aqui eu tenho, por exemplo, as duas linhas, né, em que uma, vocês percebem, em que ela permanece praticamente constante. E o que essa linha ela acaba nos trazendo? O que ela acaba nos mostrando? Elas nos mostram um padrão de uma chamada endemia. Nesse caso, a endemia ela vai se referir a algum tipo de doença que é típica de uma região, mas que não necessariamente está relacionada com a quantidade. Como nós podemos perceber no gráfico, a quantidade ela se permanece, ela é oscilatória, né? Então ela aumenta um pouquinho, diminui, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, e ela está sempre praticamente no mesmo padrão. Então as endemias elas funcionam dessa forma, né? Então ela não está relacionada com um aumento de quantidade, então não é que muitas pessoas vão acabar se contagiando com aquela doença, mas simplesmente que ela ocorre em uma região específica. Por exemplo, vamos dar um exemplo de endemia. No caso, seria, por exemplo, a nossa malária, né? A malária é uma doença que é chamada de endêmica, porque ela ocorre na região dos trópicos, né? Por exemplo, no Brasil, ocorre, na África ocorre, então ela ocorre em determinadas regiões, né? E ela tem sempre uma quantidade, vamos dizer assim, relativamente constante ao longo do tempo, tá? Na próxima cartela, nós podemos ver também que o gráfico, a gente vai começar a trabalhar a epidemia, né? A epidemia, ela já é um pouco diferente, né? Porque na epidemia eu tenho um aumento do número de casos, mas eu tenho principalmente a questão de que ela pode se espalhar rapidamente para outras regiões. Então é uma doença que vai surgir em alguma região, né? Mas que pode vir a aparecer em outras regiões de uma forma bem rápida, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, no caso das gripes, né? E aí, por último, nós temos também o caso dos surtos, né? O surto, ele já é um pouquinho diferente, ele já é um pouco parecido com a epidemia. E, na verdade, ele já vem a ocasionar, na verdade, ele aparece antes da epidemia. Então, o que vai acontecer num surto? Então, o surto ele é caracterizado por um aumento repentino dos números de casos da doença. Então, quando ocorre um surto, vai acontecer exatamente o quê? Então, o número de pessoas contaminadas com aquela doença, ele vai aumentar muito, né? E a partir desse surto, eu posso vir a ter uma epidemia se ela vier a se alastrar para outras regiões, né? Então, vamos recapitular em um gráfico em que eu posso visualizar os três conceitos, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, no caso, tanto o surto, quanto a epidemia, quanto a endemia, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho a endemia, que ela é restrita a uma determinada região,
e não está relacionada com a quantidade, certo? Eu tenho o surto, que eu tenho um aumento repentino do número de casos de uma doença, né? Que pode vir a ocasionar uma epidemia, que é quando esse surto ele pode se espalhar rapidamente para outras regiões, correto? E aí, quando é que eu vou ter uma pandemia? Vocês já ouviram esse conceito? Pandemia. A pandemia, na verdade, é uma epidemia, só que vai ocorrer de uma forma global. Então, ela vai atingir, na verdade, pode atingir todo o planeta. O que nós temos hoje que já é considerado uma pandemia, por exemplo? No caso, o vírus do HIV, né? A AIDS, hoje em dia, ela é considerada uma pandemia, porque ela atinge todos os continentes do globo terrestre. Então, todos esses conceitos, quando a gente vai falar de formas de contágio, fala de surto, de epidemia e de endemia, nós estamos falando também de parasitas. Por quê? Porque esses parasitas são os que geralmente vão ocasionar essas doenças, né? Essas epidemias, esses surtos e essas endemias. E aí para a gente entender exatamente o que é um parasita, nós precisamos entender o que é um parasitismo, né? O parasitismo, ele vai vir a ser o quê? Né? É uma relação ecológica entre seres de espécies diferentes, na qual apenas uma espécie se beneficia, deixando a outra prejudicada. Então, eu tenho um ser que é um parasita, né, que é o ser que está sendo beneficiado, e eu tenho o meu hospedeiro, que é aquele ser que está sendo contaminado, que está sendo parasitado, na verdade, né, e que está sendo prejudicado. Então, o parasita se beneficia e o hospedeiro se prejudica, né? Então, para o hospedeiro sempre vai haver um prejuízo. Algumas vezes, esse prejuízo ele pode vir a trazer a mortalidade do hospedeiro, mas de uma forma geral isso não acontece, porque para os parasitas, de uma forma geral, numa relação ecológica, né, em que para o parasita é muito mais importante o hospedeiro se manter vivo para que ele possa vir a se manter vivo. No entanto, existem casos, como são os casos das doenças que acometem seres humanos, em que o parasita ele pode vir levar o hospedeiro a óbito. No entanto, para a gente, alguns parasitas e hospedeiros, eles podem também vir a desenvolver algumas adaptações, né? Que é uma forma que nós chamamos de coevolução. O que seria essa coevolução? Seria quando todos os dois seres vivos, eles estão ambos os seres vivos tentam evoluir como uma forma de se beneficiar a si próprio. Por exemplo, o parasita, ele vai criar adaptações para que ele possa vir a ser mais eficiente ao contaminar o hospedeiro. E o hospedeiro vai também criar algumas adaptações, né, para que possa vir a se defender de forma mais eficiente daquele parasita. Então, ocorre uma corrida entre os dois, em que um tenta enganar o outro, vamos dizer assim, certo? Um exemplo, por exemplo, de adaptação do parasita, a própria evolução. Os vírus, por exemplo, o vírus da gripe, evoluem de uma forma muito rápida, né? Então, por exemplo, todos os anos é necessário que faça campanha de vacinação, porque o vírus evolui de forma rápida, e essa evolução é uma forma, né, de tentar ser mais eficiente para contaminar o parasita, o hospedeiro. E o hospedeiro também, né, vai criar essa adaptação. Um exemplo, por exemplo, é o caso das vaquinhas, né, em que elas balançam, se vocês perceberem, elas balançam o rabo de um lado para o outro quando estão nos pastos. E por que elas fazem isso? Quando elas fazem esse movimento, que elas batem no próprio corpo com o rabo, elas estão diminuindo a chance de, por exemplo, uma mosca ou um mosquito vir a transmitir alguma doença a ela. Ela vai zerar essa chance de transmissão? Não. Mas ela vai diminuir, pode diminuir de uma forma significativa também, sendo assim uma adaptação. Esses micro-organismos, né, como por exemplo, como foram citados, que causam essas doenças, esses parasitas, eles são micro-organismos, são seres muito pequenos, né, e que vão desenvolver algum tipo de prejuízo a esse outro ser vivo. Nós temos como micro-organismos parasitas, né, 4 tipos de seres vivos, que são eles: os vírus,
né, que está aí, que vocês podem ver na apostila de vocês, os vírus, que são seres acelulares e muito menores do que as bactérias, né? Os fungos, que na imagem que vocês estão vendo, nesse caso vocês conseguem ver uma formiga, né? E em cima dela tem uma protuberância, e essa protuberância é um fungo do gênero Cordyceps, né? Que inclusive, se vocês forem pesquisar depois, vocês podem perceber que eles são chamados os fungos que tornam as formigas zumbis, né? Porque eles contaminam a formiga, né? Parasitam ela, e ela começa a não agir mais de uma forma normal, né? Além desses dois, nós temos também as bactérias, que são micro-organismos parasitas, e também os protozoários. Mas nessa aula nós vamos dar enfoque aos vírus e às bactérias, tá? Começando pelos vírus. Nós vamos iniciar a aula falando também sobre os vírus, né? Que são seres, como já foi citado antes, minúsculos, muito menores do que as bactérias, né? E que possuem algumas características que nós precisamos saber, que são características importantes para depois nós trabalharmos, caso venha cair alguma questão no Enem. Os vírus, por exemplo, têm como características, como vocês podem visualizar na apostila de vocês, a característica principal, né, e mais importante do vírus é a ausência de célula. Então, os vírus não possuem célula. Eles dependem de uma célula para sobreviver, e por esse motivo eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Com isso eu quero dizer o quê? Que na verdade todo vírus ele sempre vai ser um parasita. Então ele sempre vai estar contaminando algum tipo de célula. E por que ele vai fazer isso? Porque fora da célula ele não tem atividade metabólica. Então ele não vive, é como se ele estivesse no estado inativo, né? Dentro de uma célula, quando ele começa a parasitar, aí começa a ser uma situação diferente. Então ele começa a trabalhar, né, dentro da célula e mexendo com todo o metabolismo celular. Os vírus, eles também são altamente específicos para a célula. Então, um tipo específico de vírus, ele vai contaminar um tipo específico de célula. Como nós vamos ver mais à frente depois, né, no exemplo do vírus do HIV, por exemplo, que ele é altamente específico para células linfócito T CD4. Então, ele não vai contaminar nenhum outro tipo de célula, apenas aquele tipo de linfócito, certo? Além disso, os vírus, eles possuem como material genético o DNA ou o RNA. Existem alguns vírus, né, que eles podem possuir, na verdade, eles são vírus de DNA, mas eles começam a transcrever para RNA. No entanto, a maioria dos vírus, eles são separados entre ou DNA ou RNA, né? O exemplo, por exemplo, do vírus do HIV, no caso, ele seria um retrovírus, que é um vírus de RNA. Os vírus, eles também evoluem com uma rapidez muito grande, né? Eles têm uma evolução muito, muito rápida mesmo, como já foi mencionado antes, né? O vírus da gripe, por exemplo, ele precisa ser trabalhado durante todos os anos em campanhas de vacinação, porque ele tem uma mutação, uma evolução rápida, né? E muito importante também, para que vocês saibam, é que eles não são eliminados com antibiótico. Então, por exemplo, quando você vai ao médico e você está com febre, com aquela sensação de mal-estar, e você vai pedir um antibiótico, o que vai acontecer? O médico, dificilmente na primeira vez em que você vai lá, né, no consultório, ele vai te receitar um antibiótico. Por quê? Porque ele precisa primeiro saber se a sua doença ela é ocasionada por um vírus ou é ocasionada por uma bactéria. Porque se for ocasionada por um vírus, o antibiótico não vai funcionar, justamente porque os vírus são seres acelulares e o antibiótico ele vai agir dentro do metabolismo da célula. Se o vírus não tem célula, não tem como o antibiótico agir. Então, muitas vezes eles precisam de 2 ou 3 dias da doença que a pessoa esteja doente para poder verificar se é realmente uma virose ou se é uma doença bacteriana. Nós vamos começar também a tratar de algumas doenças, falar rapidamente de algumas doenças que são causadas por vírus. Dentre essas doenças, nós temos, por exemplo, o vírus da dengue, né, que é um vírus que é transmitido pelo mosquito. Na nossa região é muito comum, né, a dengue,
sendo transmitida principalmente pelo Aedes aegypti. No entanto, não é o único mosquito que pode transmitir a dengue. O Aedes albopictus também é um mosquito que pode vir a transmitir essa doença. Sendo que na nossa região, a Aedes aegypti é mais comum, né? É uma doença tropical, infecciosa, né? E que ela possui 5 tipos diferentes. Se você se contamina com um tipo, normalmente depois que você venha se expor ao mesmo tipo do vírus da dengue, você não vai ser mais infectado, você fica como se estivesse imune. No entanto, se você for se expor a um outro tipo do vírus, aí você pode ocasionar uma forma mais grave da doença, né? Como a gente pode ver, depois vendo os sintomas, né, nós podemos ver que nós temos 2 tipos de dengue. A dengue que é chamada de clássica e a dengue que é chamada de hemorrágica, né? Então, nessa cartela, vocês podem perceber alguns sintomas, como, por exemplo, da febre da dengue clássica, né? A gente tem febre, dor de cabeça, né, dor no corpo, as manchas, né? E na febre hemorrágica nós já temos alguns sintomas que são parecidos, bem parecidos com a dengue clássica, né? No entanto, a gente vai ter aparecimento, por exemplo, de um possível sangramento no nariz, uma dor no peito, né? Uma dor abdominal, algo que vai ocasionar que a gente já vai saber que é uma verdade, uma manifestação mais grave da doença, tá? Não há um medicamento específico para dengue. Então, toda pessoa que está infectada com dengue, quando ela procura o médico, né, ele vai passar apenas receitar repouso, né, algumas coisas para aliviar, mas ela não tem, vamos dizer assim, um medicamento específico. Então, a melhor forma, além de um medicamento específico que não tem, nós também não temos, por exemplo, vacina contra a dengue. Então, se nós não temos vacina, como que nós podemos nos prevenir da dengue, né? Então, a melhor forma de combater essa doença, na verdade, é realmente a prevenção, né? Que aí a gente pode ver na cartela, que vocês possuem na apostila também, né? Que algumas ações que nós podemos ter para combater a dengue seria justamente evitar o acúmulo de água, né, em pneus, em bacias, em vasos, né, em qualquer lugar que possa vir a acumular água, né? E é sempre importante, por exemplo, se eu tenho um vaso, né, de planta que não tinha mais nenhuma planta e ele está lá sem utilização, acumulou água. Aí eu vou, retiro, né, tiro toda a água daquele vaso e simplesmente deixo lá. Isso é bom? Mas no entanto a gente precisa fazer o quê? Uma lavagem desse vaso para que possa retirar ovos, alguma coisa que o mosquito possa ter deixado. Por quê? O ovo do mosquito da dengue, né, a larva, o ovo dele pode ficar ainda num ambiente sem água no período ainda de 1 ano. Então, se durante esse período depois vier uma chuva, cair a chuva, né, e vier a encher esse recipiente novamente, o que vai acontecer? O ovo ele vai continuar ali, ele vai eclodir e as larvas vão se desenvolver naturalmente. Outra doença que vem preocupando bastante na nossa região e que é muito semelhante à dengue é a febre chikungunya, né? Essa doença ela também é transmitida da mesma forma que é transmitida a dengue e pelos mesmos mosquitos. Então, é uma doença transmitida pelos mosquitos, tanto a Aedes aegypti quanto a Aedes albopictus, né? No caso da febre chikungunya, o que acontece? Os sintomas eles são semelhantes ao da dengue, mas com dores intensas nas articulações, né? Então, a febre chikungunya, ela vai ocasionar febre, dor de cabeça, dor no corpo. Só que, além disso, todas as áreas em que nós temos dobra, como o pulso, joelho, né, pescoço, que são as nossas articulações, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma imensa dor. Inclusive, esse nome chikungunya, ele vem de um nome, vem de um significado que significa aquele que se curva, né? Porque, na verdade, o que acontece? A pessoa, ela sente tantas dores que dificilmente ela consegue se manter ereta. Então, ela fica sempre muito curvada.
esse vírus ele não é novo, ele não apareceu agora, né? Ele apareceu pela primeira vez na década de 50, né, na Tanzânia, né? Mas agora, de uns anos para cá, foi que ela começou a aparecer, por exemplo, dentro do nosso país, né? Para a gente saber um pouquinho mais sobre a doença, né, a gente consegue ter um comparativo entre a dengue e a febre chikungunya, né? Então a gente consegue perceber que a febre chikungunya, ela não tem, também não tem medicamentos que são prescritos, assim como a dengue, né? Elas apenas vão aliviar os sintomas. O que é grave na febre chikungunya, inclusive, é o fato de que essas dores nas articulações, elas podem permanecer por cerca de 6 meses a 1 ano. Então, a pessoa, ela pode parar de ter a febre, parar de sentir a dor de cabeça e tudo mais, mas as dores nas articulações, elas vão permanecer, né? E aí acaba causando muito incômodo, né? Quais são os grupos de maior risco, né? São, como em várias outras doenças, os idosos e as crianças, né? Então, quando elas são acometidas por essa doença, elas tendem a sofrer mais. Além da febre chikungunya, nós temos também uma outra doença que é ocasionada por vírus e que é também uma doença em que talvez a mais conhecida, né, a mais ouvida falar, porque justamente pelo susto que causou quando apareceu, né, que é a doença, que é o HIV, né, que vai ocasionar a AIDS, né. Na cartela que vocês estão observando, né, dentro da apostila de vocês conseguem visualizar o vírus do HIV, né. Então vocês percebem que ele tem, né, na parte externa dele, né, é o que nós chamamos de cápsula, né, a cápsula proteica, e lá dentro nós vamos ter o material genético dele, que no caso do HIV é o RNA, né, porque ele é um retrovírus. A AIDS, ela veio ser anunciada, na verdade, pela primeira vez em 1984. Nesse período, ela já tinha contaminado cerca de 4.000 pessoas, né? Sendo que dessas 4.000, cerca de 2.000 já haviam morrido por conta da doença. Em 2004, 20 anos depois, né, que a AIDS já era conhecida, né, nós já sabíamos que era causada por um vírus, que era um retrovírus. 20 anos depois, a AIDS já tinha infectado 40 milhões de pessoas. Então, lembra no início da aula, como nós começamos a falar sobre epidemias e pandemias? A AIDS, ela começou como uma epidemia. No entanto, hoje, como nós já observamos, ela está em toda a parte do globo terrestre. Então, todos os continentes, eles possuem pessoas infectadas com o vírus do HIV, né? Então, ela já é hoje considerada uma pandemia, né? E é uma doença que, até o momento, não existe cura, apenas tratamento. E aí a gente tem dois tipos de vírus de HIV, que é o HIV-1, né, que tem vários subtipos, e o HIV-2, que também tem vários subtipos. Por que nós temos esses subtipos e esses tipos de vírus do HIV? Porque, como nós já mencionamos lá na parte inicial das características dos vírus, eles evoluem de uma forma muito rápida, e o vírus do HIV não é diferente. Ele também vai evoluir de uma forma rápida, né? Então, esse vírus, ele é altamente específico para determinadas células, que é, na verdade, a célula linfócito TCD4, que é uma célula de defesa do nosso corpo. Então, o que acontece? Quando o HIV ele entra dentro da célula e ele ataca essa célula de defesa, o nosso corpo ele fica desprotegido contra outras doenças que são oportunistas, né? O que seriam essas doenças oportunistas? São doenças que nos atacam quando o nosso sistema imunológico está baixo, né? Então, quando a gente tem esse sistema imunológico diminuindo, poucas células de defesa para defender o nosso corpo de outras doenças, a gente acaba se tornando mais suscetíveis a ela. Então, o que vai acontecer quando uma pessoa ela tem o vírus do HIV, né? E aí ela não se trata, não toma o chamado coquetel, né? Que são são os vários medicamentos que vão atacar em conjunto o vírus do HIV, né? Quando ela não toma esse medicamento, ela vai ter uma diminuição do sistema imunológico. E quando ocorrer essa diminuição do sistema imunológico, ela vai ficar suscetível a várias doenças que estão em seu entorno, que são as doenças oportunistas, né? E ela pode vir a desenvolver a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Por que ela tem esse nome? Síndrome, né? Porque ela é um conjunto de sintomas, né? Tem várias doenças, né?
imunodeficiência, né, porque é uma deficiência do nosso sistema imunológico, ela vai causar uma deficiência nas células de defesa, e adquirida, né, porque nós vamos vir a adquirir essa imunodeficiência, certo? Por que é importante a gente tomar por exemplo, uma pessoa que é soropositiva, tomar o coquetel, que são as diversas drogas que vão trabalhar para evitar que a pessoa tenha uma queda no sistema imunológico? Porque como o vírus do HIV tem uma evolução muito rápida, né, o que vai acontecer? O coquetel, as drogas, os medicamentos, eles vão atacar cada um de uma forma diferente o vírus, impedindo, né, que a evolução dele ocorra de uma forma mais rápida, né? Então, por exemplo, se um subtipo dele evolui de uma forma em que ele muda a parte genética e o outro evolui a parte da síntese de proteínas, então, na verdade, o que vai acontecer? Essas diversas drogas, elas vão atacar de forma diferente, impedindo que ele se multiplique de uma forma mais acelerada dentro do organismo da pessoa, certo? E aí a gente pode ver também no quadro interativo, né, o vírus do HIV, o ciclo do vírus do HIV, certo? Dentro desse ciclo, nós podemos verificar que o vírus do HIV, ele vai se colar à célula, né? Ele vai se colar à célula através de receptores, tá? Então, podem perceber aqui, ó, que eu tenho um receptor no vírus, né? E aqui eu tenho um receptor na célula. Percebam que esse receptor, ele é muito parecido, né? A entrada dele é muito parecida. Por quê? Lembra que eu falei que eles são altamente específicos para a célula? Então, eles são muito... Eles fazem um sistema como se fosse uma chave e uma fechadura. Então, ele vai casar perfeitamente com o receptor da célula. Sendo assim, o vírus, quando ele se liga a esse receptor, ele vai entrar dentro da célula, né? Ele vai jogar o seu material genético dentro da célula, e ele vai jogar o quê? Qual é o material genético do vírus do HIV? RNA, né? Vai jogar também uma enzima que é chamada de transcriptase reversa e a outra que é chamada de integrase. Por quê? O vírus do HIV, para ele poder infectar a célula de um hospedeiro, ele precisa primeiro se transformar em um vírus, precisa primeiro transformar o seu RNA em DNA, certo? E ele só consegue transformar o RNA em DNA pela ação da transcriptase reversa. Então, é essa enzima que vai transformar o RNA em DNA. Após fazer essa transformação, ele precisa da enzima integrase para poder anexar o DNA do vírus ao DNA da célula. Quando ele faz essa integração do DNA do vírus ao DNA da célula, aí ele começa a fazer com que a célula se reproduza outros vírus, né, mais do seu DNA, né, mais do seu material genético, e quando a célula ela começa a produzir o material genético do vírus, até criar vários vírusinhos dentro dela, ela vai então eliminar um novo vírus do HIV. Então esse ciclo se denomina os ciclos do vírus do HIV. Então ele entra na célula, né, ele vai entrar na célula, vai injetar o seu RNA, a transcriptase reversa e o DNA, a transcriptase reversa e a integrase. O RNA vai virar DNA pela ação da transcriptase reversa, e aí o DNA do vírus vai se integrar ao DNA da célula pela ação da integrase. E depois, esses vírus, eles são liberados, né? A célula acaba liberando os novos vírus, para a corrente sanguínea, em que estão prontos para infectar novas células, certo? O vírus do HIV, né, ele vai ocasionar, como já foi mencionado, a AIDS, mas existe, logo no início da doença, existia um grande preconceito, até hoje, na verdade, ainda existe, né, com relação à AIDS, porque é uma doença que não tem cura, né? Então, é uma doença que, se você contrair o HIV, não necessariamente, imediatamente, você vai vir a desenvolver a AIDS, porque, como foi explicado, depende da queda do sistema imunológico. No entanto, né, é um vírus que você vai carregar para o resto da vida, né? Então, existe realmente uma preocupação das pessoas em não se contaminar, né? E aí a gente
colocou na cartela, na apostila para vocês, né, como a título de informação também, como eu posso pegar e como eu não pego o HIV, certo? Então eu não pego por beijo, né? Eu não pego por compartilhamento de alguns instrumentos, não pego por aperto de mão, nem por suor, nem por picada de inseto. E aí eu vou pegar, por exemplo, por relações sexuais, né? Pode ser transmitido também de mãe para filho, né? Durante a gravidez ou durante o aleitamento materno, né? E também com relação à transfusão de sangue, certo? Além dos vírus, nós temos também outros parasitas, né, que por exemplo, no caso, são as bactérias. As bactérias, elas já são um pouco diferentes dos vírus, né? Então, elas são seres maiores do que os vírus, né? Por quê? Porque elas já são seres que são considerados celulares. Eles possuem uma célula, então eles são seres unicelulares, porque só possuem essa célula, né? E existem diversas doenças que são ocasionadas por bactéria, como por exemplo a tuberculose, no caso do nosso exemplo logo no início da aula, a peste negra, né? A leptospirose também é uma doença que é transmitida por bactéria, né? Mas o que é importante, o que é o foco da nossa aula nesse caso? Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, os vírus, eles não são eliminados com antibiótico, né? No entanto, as bactérias, elas já possuem essa diferença também. Elas já podem ser eliminadas com antibiótico. Por quê? O antibiótico, ele vai agir no metabolismo celular, no metabolismo da célula. Nesse caso da bactéria, né? Então, como a bactéria já é um ser que possui célula, ela pode sim ser eliminada por antibiótico, né? E como é que nós vamos, como é que o antibiótico ele vai atuar dentro do metabolismo dessa célula? Então a gente pode ver no nosso quadro interativo, né, uma célula bacteriana, né, o modelo de uma célula bacteriana, em que no modelo dessa célula nós podemos ver aqui a membrana, né, a parede celular e a membrana, certo? E aqui eu tenho o material genético da bactéria. E onde é que o meu antibiótico ele pode vir a atuar, né? Primeiro, ele pode atuar dentro da duplicação do cromossomo. Então, ele já vai dificultar a reprodução desse DNA, certo? Ele pode também atuar na transcrição. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O metabolismo da célula, da bactéria, ele vai ser todo prejudicado. Ele existe várias formas, por exemplo, também dentro da síntese proteica, em que a bactéria ela não vai conseguir ter o seu metabolismo de uma forma normal. Então, se ela não consegue fazer o seu metabolismo de uma forma normal, o que vai acontecer com essa bactéria? Ela não vai conseguir se reproduzir. Então, é aí que o metabolismo, é aí que o antibiótico ele vai começar a atuar dentro do metabolismo da bactéria, né? Nesse caso, o antibiótico ele vai atacar as bactérias, impedindo a sua reprodução, impedindo a sua síntese proteica, né? Reprodução, e aí a bactéria, o número de bactérias dentro do corpo da pessoa vai começar a diminuir, né? Então ele começa a diminuir, né, até um ponto de que ele vai eliminando e aí vai ficar sem nada. Só que nós temos casos, por exemplo, né, que já é bem conhecido, muitos de vocês já ouviram falar, que são os casos de resistência bacteriana, né? São os casos de resistência bacteriana. Em que, por exemplo, né, vamos dar um exemplo de uma pessoa em que foi ao médico, e estava com a garganta inflamada, né? E aí chegou lá, né, o médico percebeu, não era uma virose, era uma infecção realmente bacteriana, estava cheia de pus, né? Que tem essa diferença também. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma infecção na garganta, que tem bastante pus, o que vai acontecer, né? Esse pus, ele é uma secreção eliminada justamente pela interação da bactéria com o organismo, né? Então, aí o médico já identificou que é uma infecção bacteriana. Então, ele receitou um antibiótico para que a pessoa tomasse de 8 em 8 horas. Então, ela está tomando às 6 da manhã, por exemplo, né, 14 horas e 22 horas. Só que o que acontece? Para ela tomar durante 7 dias o antibiótico de 8 em 8 horas. Mas aí a pessoa acaba esquecendo, né? E aí um dia ela toma no horário, no outro dia ela toma certinho, no outro dia ela já toma num horário diversificado. E o que vai acontecer com o organismo dessa pessoa?
Então, ela tomou a primeira dosagem, beleza, né? Primeiras às 6 horas. Foi para a segunda dosagem às 14 horas. Nesse período de 6 a 14 horas, né, que dariam às 8 horas, vai acontecer exatamente o quê? O antibiótico ele vai trabalhar na reprodução da bactéria. Então, a bactéria ela vai ter o seu tempo, digamos assim, o seu tempo de reprodução inibido. Então, ela vai diminuir o tempo de reprodução dela. Então, ela vai reproduzir menos e vai trazer menos bactérias. Só que se eu tomo o antibiótico de uma forma errada, eu vou matar primeiro quem? As bactérias que são mais fortes ou as bactérias que são mais fracas? Primeiramente, com certeza, as que vão morrer primeiro são as mais fracas. E as mais fortes vão ficar. Só que se eu estou tomando ele de uma forma desregular, eu estou aumentando tanto as mais fracas, estou aumentando, na verdade, o número de bactérias mais fortes. Né? E aí essas bactérias, elas começam a se reproduzir durante muito tempo, vão ficar se reproduzindo dentro do organismo, e eu vou selecionar uma quantidade de bactérias resistentes, né? Então, ao invés de eu ter bactérias mais fracas e mais fortes, eu vou ter uma colônia de bactérias mais fortes, né? E que vão ser mais difíceis de ser eliminadas, que é o que acontece no caso da resistência bacteriana. Então, eu matei primeiramente as fracas nos primeiros dias em que eu estava tomando o medicamento normal, mas depois eu comecei a tomar o medicamento errado e tinha sobrado quem? As mais fortes, que começaram a se reproduzir, criando uma colônia de bactérias mais fortes, certo? Além das bactérias, além dessa questão de antibiótico e de resistência bacteriana, nós vamos tratar também sobre as vacinas, né? Então, as vacinas, como todo mundo já toma vacina, né? Como vocês sabem, elas são uma forma de imunizar o nosso corpo contra esses parasitas, né? Então, vacinas são o quê? Elas são ou proteínas ou toxinas, né? Que são partes das bactérias ou dos vírus, né? Sendo que essa proteína ou essa toxina, elas são atenuadas, né? As bactérias, elas estão atenuadas ou mortas, né? Bactérias ou vírus, que é para não causar a doença na pessoa que está sendo vacinada. Ela é simplesmente só para estimular uma produção de anticorpos. Então, quando eu injeto, por exemplo, esse vírus ou essa bactéria que está morta ou atenuada, o meu sistema de defesa, ele vai reconhecer que é um organismo estranho, ele vai criar anticorpos para combater esse organismo e ele vai desenvolver o que nós chamamos de memória imunológica, né? Então, ele vai responder com a produção de anticorpos, aí pode acontecer, como foi no caso da vacinação contra o HPV no ano passado, em que algumas meninas, né, tiveram algum tipo de reação, né? Essa reação ela foi ocasionada por quê? Justamente porque, como são organismos, né, micro-organismos que são parasitas e que estão entrando no nosso corpo, eles podem causar alguma reação, mas é a reação que o nosso sistema imunológico está respondendo a esse parasita, certo? Então, o que vai acontecer a partir daí? Então, eu fui exposta a esse parasita, o meu corpo reconheceu, eu fiquei um pouquinho mal, né, por conta desse micro-organismo ter entrado no meu corpo, mas o meu corpo está desenvolvendo uma memória imunológica contra ele, certo? Então, a partir do momento, depois de algum tempo, que eu for exposta a esse vírus ou a essa bactéria, e ele entrar dentro do meu corpo, o que vai acontecer? O meu sistema imunológico, ele já vai conhecer esse micro-organismo e ele vai combater de uma forma mais rápida e mais eficiente o organismo. E isso é o que nós chamamos de memória imunológica. E aí é interessante porque foi justamente assim que foi descoberta a vacina, né? Então, a origem da vacina, ela se deu de uma forma bem interessante, em que Edward Jenner, em 1976, né, foi o criador, né, da vacina, que era justamente contra a varíola. Lembra aquela doença que matou muita gente, né? Foi justamente contra a varíola, né, que ele acabou descobrindo a vacina. Por quê? Ele percebeu, né, que as vacas, elas tinham uma forma branda da doença, né? E que quando elas tinham as tetas, né, que estavam feridas, e tinham algumas moças que ordenhavam as tetas das vacas, né, elas acabavam se contaminando por essa varíola, mais, vamos dizer assim, mais branda,
né? E aí elas acabavam ficando um pouquinho doentes, mas logo elas melhoravam e elas não se contaminavam com o vírus da varíola humana, né? Então ele ficou pensando e aí resolveu fazer um teste bem curioso, inclusive, né? Em que ele utilizou o filho do jardineiro dele para fazer o teste da vacina da varíola. Então ele fez o quê? Ele expôs o rapaz, né, o garotinho, com o corte que ele tinha, né, no corpo, nas mãos. Então ele expôs o vírus da varíola bovina, né, no corte do garoto, né, e o garoto então ficou assim como as moças que ordenhavam, ele ficou um pouco doente, né, ficou doente, mas de uma forma assim bem branda, né, e aí depois de algumas semanas ele expôs o garoto ao vírus da varíola, né, e quando ele fez essa exposição ao vírus da varíola humana, o garoto não teve nenhum efeito, né, então ele acabou ficando normal, sem nenhum problema, né? E aí foi então assim que foi descoberto, por exemplo, a primeira vacina, né? De uma forma bem curiosa, certo? E agora vocês vão ficar com a aula de língua portuguesa com o tema de redação com a professora Clédina.